Fala, comandante, tudo bem? Eduardo Albuquerque aqui quem vos fala, técnico AIS há mais de 7 anos e a partir desse vídeo acabou falar sobre o AIS. Nós vamos falar agora daqui para frente só sobre plano de voo. E nada melhor do que a gente começar falando aqui com a ICA 111 de plano de voo. Ainda não é inscrito? Então se inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações dos vídeos postados aqui no canal. Eu ainda não vou pedir o seu like, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo todo que eu vou passar aqui para vocês, o like vai vir automático lá no final. Quer apostar? Roda a vinheta. Então, dando início aqui à nossa ICA, temos a capa dela, plano de voo, ICA 111. E aí que ela começa com o seguinte, tem as regras gerais para plano de voo, depois tem as regras específicas para cada tipo de plano de voo desse. Eu vou tratar nesse vídeo especificamente para plano de voo completo e simplificado. Então a gente vai fazer uma leitura bem resumida aqui da ICA 111. Então a gente inicia aqui com os tipos de plano de voo, que tem o completo, simplificado e repetitivo. Depois tem os itens para apresentação do plano de voo, que pode ser apresentado pessoalmente, por internet, telefone, facsímile ou radiotelefonia. Eu abro a observação aqui para o facsímile, porque por ser um meio muito obsoleto, nem todas as salas AIS e centrais AIS estão utilizando mais. Então, os senhores podem entrar em contato e saber se eles estão disponibilizando outro meio que substitua o facsímile. Quando o plano de voo for apresentado pessoalmente pela internet, por telefone ou por facsímile, deverá ser rigorosamente observado o fornecimento de dados conforme as disposições da MCA 111. Então, tudo conforme a MCA 111 quanto ao preenchimento. E ele fala aqui na nota que a não observância, na apresentação conforme a MCA, ou descumprimento de qualquer restrição pode resultar na não aceitação, no atraso de processamento ou perda de dados do plano de voo. O preenchimento de um plano de voo pela internet não implica na sua aceitação imediata. Após o envio, o usuário deve confirmar via status no sistema ou e-mail de confirmação se o mesmo foi aceito ou se ainda necessita de alterações. Então, o senhor manda o plano de voo, a sua intenção de voo lá pelo seu aplicativo, pelo PLNI, e aí fica acompanhando o status dele lá. Se não modificou, entre em contato com a sala AIS ou com a central AIS da jurisdição lá e da origem do voo do senhor e pergunta o que foi que houve para tentar resolver. Esse item aqui eu trouxe uma atenção porque é uma coisa que muitos não sabem, desconhecem dessa parte aqui da ICA. O piloto em comando da aeronave ele é responsável pela ciência de todas as informações necessárias ao planejamento do voo, incluindo a avaliação de, pelo menos, as condições meteorológicas, cálculo de combustível previsto para o voo, o nível correto para a rota a ser voada, o planejamento alternativo para o caso de não ser possível completar o voo, as condições pertinentes aos voos previstas nas publicações aeronáuticas, AIP e ROTAE. Aqui ele abre uma nota falando especificamente o que é que o piloto tem que saber na nota, os equipamentos e capacidades exigidos para a aeronave e tripulação. As condições citadas em E anterior se referem, por exemplo, as restrições operacionais dos aeródromos envolvidos, as condições relativas ao funcionamento dos auxílios à navegação da rota, aproximação e decolagem, a infraestrutura aeroportuária necessária para a operação proposta, as altitudes mínimas de segurança para a rota a ser voada, ao horário de funcionamento dos aeródromos e órgãos ATS afetos ao voo. Então aqui eu abro a observação para vocês. O piloto, quando ele está fazendo o planejamento do voo dele, ele não está olhando os notães, não está olhando o ROTAE, horário de funcionamento do órgão ATS. Então o que a gente tem muito de recusa, o horário previsto do pouso passou lá do horário de funcionamento do aeródromo, passou do horário do nascer e pôr do sol, tem que confirmar balizamento noturno, ou tem que confirmar o órgão ATS lá para poder ter o pouso, tanto no destino quanto na alternativa. E quando acontece de passar pelo AIS e dar algum problema, a primeira
Resposta do piloto é: mas o meu plano de voo ele foi aceito. Eu estou sentindo uma treta! E é justamente aqui que eu trago o adendo para vocês, que está previsto na ICA, não só na ICA 111, mas isso também está previsto lá na ICA 112, regras do ar, onde ele fala aqui na parte do planejamento de voo as mesmas coisas que temos aqui na ICA 111. Nós, AIS, pedimos que o senhor, ali no planejamento do voo, dá aquela olhadinha antes, porque até nós somos pegos de surpresa. Um dia o aeródromo está tudo ok, no outro dia já saiu um infotemp com alguma restrição, ou saiu alguma observação lá no ROTAEC, o aeródromo só transporte de valores ou transporte aeromédico. A gente pede encarecidamente que a gente ajuda vocês de um lado e vocês nos ajudam do outro, para que a gente mantenha a aviação mais segura possível, ok? Então, feito esse pedido aí, vamos continuar aqui na nossa ICA. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Obrigatoriedade da apresentação. É compulsória a apresentação prévia do plano de voo quando o voo ou parte dele for planejado para operar em regras de voo por instrumento, regra de voo visual caso esteja sujeito ao serviço de controle de tráfego aéreo, em aeródromo provido de órgão ATS, em determinado espaço aéreo ou aeródromo onde for requerida essa apresentação de acordo com as publicações aeronáuticas. Eu trouxe aqui para vocês esse aeródromo aqui, Sierra November Delta November, onde tem aqui nas informações adicionais compulsória apresentação de plano e suas atualizações por telefone à sala IS credenciada. Então, sempre que for obrigatório, virá aqui no ROTAE falando. E na letra E, em Zona de Identificação de Defesa Aérea, a ZIDA. Para quem não sabe o que é a ZIDA, são as zonas de fronteiras aqui do Brasil, toda essa faixa verde aqui, todos esses aeródromos que se encontram na faixa verde, é obrigatória a apresentação do plano de voo. Validade. O plano de voo apresentado, ele é válido por 45 minutos após eu obter. Quando ocorrer alguma suspensão regulamentar das operações no aeródromo, por condições climáticas, interdição total ou parcial, esse prazo deverá ser considerado a partir da hora do restabelecimento dessas operações. Vou explicar para vocês como funciona isso. Vou pegar o exemplo em que a gente tem um plano de voo para as 20h00. E aí o seu plano de voo está válido até as 20h45, certo? 45 minutos. O aeródromo parou às 20h10 Zulu e retornou às 20h30 Zulu. Isso quer dizer que, quando o aeródromo foi fechado, o senhor tinha mais 35 minutos à frente. Então, quando o aeródromo retornou às 20h30, o plano do senhor não estaria mais vencendo às 20h45, mas agora o novo horário às 21h05 Zulu. Nota 2. A aeronave poderá ser autorizada a decolar antes de obter, desde que o órgão ATC já possua os dados do respectivo plano de voo em vigor e que não exista restrição em função do gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo para a rota e tal. Eu vou dar um exemplo que acontece bastante com o pessoal quando liga lá para a Central AIS. Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho um plano de voo para as 20h00. E aí, o piloto me liga por volta das 19h15 e fala assim: eu quero adiantar meu voo. Eu falo: certo, comandante, o plano do senhor está para qual horário? Não, meu plano está para as 20h00. O senhor quer adiantar para que horário? Eu quero adiantar para as 19h30. Aí o que é que a gente fala? Comandante, o plano do senhor para ser adiantado tem que ser a hora presente mais 45. O próximo horário disponível é 20h00, que já é o horário do plano de voo. Porém, a autorização de decolagem do senhor chega para os órgãos ATS entre 30 a 20 minutos antes da sua decolagem. Então, o senhor pode chamar o solo, a torre, o órgão ATS daquela localidade com 30 a 20 minutos antes, no caso 19h30 ou 19h40, que se o controlador tiver com os dados do plano de voo, ele pode sim, de acordo com essa nota,
aqui da ICA, ele pode sim autorizar a decolagem do senhor. Voltando aqui para a nossa ICA, competências e responsabilidades. Somente o piloto da aeronave ou despachante operacional de voo que tenha código ANAC poderá pessoalmente preencher e assinar o plano de voo e suas mensagens de atualizações e, por telefone ou facsímile, fornecer os dados de plano de voo de suas mensagens de atualização. Aqui nesse item, ele fala que somente os elementos credenciados pelo DCE poderão apresentar plano de voo e suas mensagens de atualização pela internet. Aí na nota ele diz que tem que ser feito o credenciamento, o cadastro lá no portal de plano de voo do ANS Web, e aí vai receber os dados de acesso. Não obstante, o piloto em comando da aeronave deverá ser capaz de fornecer as informações do plano de voo apresentado aos órgãos ATS sempre que solicitado. Por exemplo, o meu copiloto ele passa o plano por mim, ou o meu despachante operacional passa o plano por mim. Então isso não quer dizer que eu me livro da responsabilidade de saber todos os dados do plano de voo e responder quando for solicitado. Vamos entrar agora nas regras específicas do plano de voo completo. Então, a apresentação ela deverá ser realizada a qualquer central AIS ou sala AIS, poderá ser apresentado pela internet, por telefone ou facsímile. A apresentação do plano de voo completo por meio de telefone ou facsímile deverá ser destinada a uma sala AIS situada na mesma FIR do local de partida ou central AIS de jurisdição. Para quem não sabe quais são as jurisdições das salas AIS, no vídeo aqui em cima vai aparecer aqui o link. Eu mostro como foi dividido todas as centrais AIS e como é que vai ser daqui para frente. O plano de voo deve ser apresentado com pelo menos 45 minutos antes de obter, 30 minutos antes de obter se apresentado pela internet. Então concluímos que se for apresentar por facsímile, presencial ou por telefone é 45 minutos, apresentado por internet ou aplicativo FPL-BR, 30 minutos. O plano poderá ser apresentado com no máximo 120 horas de antecedência da EOBT, ou seja, 5 dias de antecedência. E ele tem que ser apresentado lá, se ele for apresentado com data anterior de partida do voo, deverá ser inserido no item 18, é o nosso campo lá do Day of Flight, que é o DOF, lá o RMK e o dia do voo, tudo lá conforme tem na NCA 111. As mensagens de atualização. O cancelamento relativo ao plano de voo completo apresentado poderá ser solicitado enquanto este estiver válido. O que acontece muito é o comandante querer fazer, por exemplo, um cancelamento depois que o plano não está mais válido, ou naquele período lá, que é aqui o próximo item, que as modificações e atrasos relativos ao plano de voo completo poderão ser solicitados até 35 minutos além de obter. Na prática, vamos lá para aquele mesmo exemplo do plano de voo. Eu tenho um plano de voo para as 20h00, eu só posso fazer alguma modificação, alguma mensagem de atualização até as 20h35 Zulu. Os dados referentes às mensagens de atualização de um plano devem ser notificados por meio de formulário, ainda fornecidos por telefone, facsímile ou internet. As mensagens de atualização somente são aplicáveis para alterações em planos de voo que ainda não recebeu uma autorização ATC. Eu não entendi o que ele falou. O que isso quer dizer? Que se um determinado plano de voo ele já recebeu autorização ATC, a autorização ATC é quando você chama lá para a cópia e ele vai lá e te paga o transponder, te paga a autorização para fazer a decolagem. E você não decola, aqui nesse item fala que você pode solicitar via rádio a esse órgão as mensagens de modificação, CNL, CHG ou uma DLA. Mas, nas publicações, tem sempre as exceções, e elas estão aqui contidas no Rota-E, onde tem a localidade, por exemplo, aqui de São Luís, em que ele fala que é proibido plano de voo e suas atualizações por radiotelefonia. Aí sim, nesse caso, o senhor pode entrar em contato com a central AIS ou com a sala AIS e fazer as devidas modificações.
Vamos agora para as regras específicas para o plano de voo simplificado. Ele só pode se aplicar ao voo VFR a ser realizado inteiramente dentro de uma ATZ CTR TMA FIS ou na inexistência desses espaços aéreos em um raio de 50 km ou 27 milhas do aeródromo de partida. Todos os aeródromos têm que estar inclusos dentro desse raio aí, ou dentro desses espaços aéreos. Isso inclui partida, destino e alternativa. A apresentação ela pode ser realizada à Central IS de jurisdição ou se houver sala IS que atende ao aeródromo de partida. Essa apresentação pode ser pela internet, por telefone facsímile ou por rádio telefonia no solo ao órgão ATS do aeródromo de partida, somente onde tal meio de transmissão seja explicitamente permitido, conforme divulgado nas publicações aeronáuticas. Aí ele traz uma nota aqui. A sala IS, que atende ao aeródromo de partida, corresponde à sala IS localizada no aeródromo de partida, ou caso haja regulamentação ou acordo operacional específico, aquele que se encarrega do recebimento dos planos de outro aeródromo. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Sierra e Yankee Golf, onde ele fala aqui que é compulsória a apresentação de plano e suas atualizações à sala IS de São Luís. Então quer dizer que esse aeródromo ele não tem sala IS, mas a sala IS de São Luís é encarregado por todos os voos desse aeródromo. O plano de voo deverá ser apresentado com pelo menos 10 minutos de antecedência lá da OBT. Ele somente poderá ser apresentado na mesma data do voo, tá? Não tem o DOF, é só na mesma data do voo. E aí a gente finaliza aqui com as mensagens de atualização. Elas seguem praticamente as mesmas regras do plano de voo completo, devem ser apresentadas até 35 minutos, além do OBT. Elas somente são aplicáveis para alteração em plano de voo que ainda não recebeu uma autorização ATC, mesma coisa que eu expliquei anteriormente. E o mais importante, não esqueçam, não tem adiamento para o próximo dia, porque notificação é só para o dia do voo. E aí chegamos ao fim de mais um vídeo, onde a gente fez um breve resumo, né? Destacamos cada ponto importante aqui da ICA 111, que eu achei que seria de extrema importância, e aconselho aos senhores a darem uma lidinha bem rápida, a ICA é bem pequena, para dar aquela atualizada sobre plano de voo. Se ficou alguma dúvida, assiste novamente, ou se não, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo e trazendo essas dúvidas até para uns novos vídeos. E vamos fazer igual o comandante Fábio Júnior, onde ele deixou já no comentário do vídeo anterior uma sugestão sobre os vídeos que deverão vir aqui no canal. Convido os senhores a fazer a mesma coisa e até já respondi a ele, dizendo que já está na grade já, e os próximos vídeos serão sobre preenchimento do plano de voo, onde a gente vai abordar a MCA 111. Eu sei que o senhor gostou desse vídeo, então ó, deixa aquele like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para saber em primeira mão quando os vídeos estão sendo postados aqui no canal. Tá? Compartilha para os amigos da aviação. Vamos fazer esse canal crescer, que tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Agradeço mais uma vez aos senhores pela atenção. Tenham um excelente dia e até o próximo plano de voo.